Agora, vamos lá, deixa eu explicar aqui uma coisa. Essa família Camargo, ela é complicada, né? É um povo, assim, meio denso. A densidade dessa família é muito grande. Me mostrou 2 pontos na família Camargo. Briga, uma briga gerando uma agressão, que vai ter uma agressão aí que vai terminar em delegacia. Zezé de Camargo, ele não vai ficar muito bem com toda essa situação não, né? Que é ligada a ele também esse caso. Então, assim, vem um barraco aí com agressão e finalizando em uma delegacia, junto aí a família Camargo. Vem aí. Eu vejo também que a família Camargo vai passar por uma perda aí. Vai passar por uma perda. Eita, Senhor. Por que as pessoas esperam perder algo para fazer a união, né? Por que não se une ali na parte do amor? Esperam-se uma perda para se unirem. É muito triste tudo isso, viu? Mas assim é o ser humano. Assim é o ser humano. Eu espero que eu não acerte essa previsão, mas foi o que foi me mostrado. Essa agressão, delegacia, né? Prisão e uma perda nesse meio. Muito triste, mas é aquele negócio, né? A vida é feita de escolhas. E há escolhas na nossa vida que vêm para agregar e outras vêm totalmente para nos destruir. Entendeu? E ações geram reações. Ações de energia densa geram reações de densidade na vida da gente, entendeu? É complicado, muito complicado. Difícil, mas, como eu disse, a vida é feita de escolha. É desse jeito. Zezé humilhou muito a Zilu. É complicado, mas a vida cobra, né? A vida cobra. As escolhas do ego, as escolhas, como que eu vou dizer, carnais, elas sempre são carregadas de cargas negativas. Sempre são. Elas sempre trazem um resultado ruim para a nossa vida. Sempre, sempre. Sempre. É igual a pessoa ali. Vamos lá, como é que eu vou dar uma explicação bem plausível? Eu conheço fulano e sei que a pessoa é casada, a pessoa é feliz, né? Sei que é um casamento bom, tem seus filhos. E eu desperto interesse pelo marido dela, né? Aí começa o ego. Você começa a fazer um inimigo na pessoa sem a pessoa nem saber que você tá se apaixonando pelo marido dela, né? Se apaixonando na paixão do ego, que é o ego, entendeu? E aí eu começo a ver nela uma rival sem ela nem ter conhecimento. E vou me aproximando, até eu conseguir o meu objetivo. Como se não bastasse tomar o marido da outra, ainda tiro ele dos filhos. Faço ele odiar os filhos, entendeu? Então, assim, como é que eu posso dizer que tem uma energia boa no meio disso? Não tem como eu dizer, porque não tem energia boa no meio disso. A dor do outro retorna a mim dobrado. Imagina, eu tomo o marido de alguém, igual eu tô explicando aqui, né? Aí a pessoa tá lá chorando, sofrendo, que tinha um marido bom, um marido amoroso, filhos que ele amava e tudo, e do nada a pessoa muda. E vai embora e abandona tudo. Como que eu posso chamar isso de felicidade? Isso é chamado de maldade. Se não dá certo com alguém, separa, seja justo, seja honesto. Olha, eu não quero mais, não dá, entendeu? Não dá, não gosto mais de você. É o certo a fazer. Agora, sacanear o outro, quem sacaneia um dia é sacaneado. E a lei exige, a lei existe. Quem traiu será traído, quem enganou será enganado, quem mentiu também vai receber a mentira. É assim que funciona, sem mais, sem menos.
Não tem pra onde correr. Não existe casamento feliz onde começa por uma traição, onde um é casado, o outro é solteiro. Entendeu? E quem ama de verdade, ama o espírito. É o amor no espírito. O amor que ama em espírito, ele não trai. Pode vir o homem mais lindo do mundo, ou a mulher mais linda do mundo. Mas o amor de espírito, ele não trai. O amor carnal, ele trai. Sabe por quê? Porque tu não ama a pessoa. Tu ama o corpo dela e os benefícios que o corpo dela podem trazer a você. Quem busca amor de pele, sabe? Aquela pele maravilhosa, aquele bumbum empinado, aqueles seios maravilhosos, aquela pele perfeita, sempre será trocada. Sempre será trocada. E sempre vai viver no medo, na aflição. E se a pessoa vê o mais bonito do que eu, como é que fica? Entendeu? É dessa forma. É dessa forma. O amor de espírito é o amor verdadeiro. O amor carnal é falso, porque você sempre será trocado por alguém mais belo que você. Você sempre será trocado por alguém mais belo que você. Sempre, sempre. Isso aí é uma realidade, entendeu? Para todos. Para todos. Todos nós. Que amamos a beleza física e não a beleza espiritual do outro. Tem gente que tem uma beleza enorme. Abre a boca. Você quer sair de perto, porque não sai nada produtivo da boca da pessoa. Entendeu? É desse jeito. Então, se você tem um marido que te ama pelo espírito, você tá bem casada. Você tá bem casada. Agora, se você tem um homem que fica só exigindo, por que você não faz esse negócio? Por que você não faz isso? Por que você não... Fica exigindo que a mulher se mantenha todo o tempo bonita, mas não tira R$1 do bolso pra isso, né? Ainda tem isso. Quer que a mulher fique linda, mas não tira R$1 do bolso. Né? Então, assim, cuidado com esses amores aí que vocês ficam buscando pra dizer, amor da minha vida. E é tão fácil você descobrir se a pessoa te ama ou não. É porque a pessoa não observa, né? Fica com aquelas borboletas no estômago e não vai observando. Quando olhar, a arapuca já tá desarmada em cima de você. Aí ferrou. Né? É isso. Fechando a live. Um ótimo feriado. E fui. Bom dia.